Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver agora uma aula que envolve aí geometria plana e também proporção. Estou falando das escalas numéricas, assunto aí pessoal muito importante, já que sempre está presente aí na prova do Enem. Beleza? Então preste bastante atenção aí e vem comigo aqui. Pessoal, reparem que eu tenho aqui em minhas mãos uma réplica em tamanho reduzido do Dodge Viper da Chrysler e ele procura ser muito fiel, o mais fiel possível em relação ao tamanho original. Então o que nós temos aqui é, vamos dizer assim, exatamente o mesmo carro, só que proporcionalmente menor. Claro, né? Aí acontece o seguinte, ó, se eu virar ele aqui embaixo, nós temos escrito assim, ó, scale, tá? No caso a escala, 1/24. Você pode pensar também que essa escala poderia estar escrita assim, ó, 1/24, como você está vendo aí. Bom, o que significa, na verdade, essa escala que tem nessa miniatura? Significa o seguinte, primeira coisa, o número ali, ó, que se refere à escala, nada mais é do que uma divisão, uma razão entre dois números, ou seja, o numerador e o denominador. Tá? Nessa razão aí, ou seja, nessa escala, o primeiro número, ele sempre se refere a uma medida feita na réplica, feita no nosso modelo, feita em um mapa. Tudo bem? Enquanto que o segundo número ali, ele sempre irá se referir à medida feita com a mesma unidade, no caso, na realidade, no tamanho real, tá? Então, repetindo, nós temos a escala, o primeiro número ali ó, é a medida feita no objeto, feita na maquete, feita ali, por exemplo, nesse carro que é uma miniatura, e o segundo número, que seria o denominador dessa fração, é a medida, tá? Utilizando a mesma escala, só que daí no objeto real, que no caso aí seria no automóvel, tá? No automóvel tamanho real. Aí assim, ó, reparem que na escala não aparece unidade alguma. A unidade é você que vai definir. Por exemplo, como nós temos aí a escala 1/24, você pode pensar assim, ó, que 1 centímetro, tá? Vou pegar o carro novamente, ó. 1 centímetro aqui na réplica significa 24 centímetros no tamanho real do carro. Tudo bem? Você poderia pensar, por exemplo, em outra unidade. Por exemplo, uma unidade inglesa, como por exemplo, a polegada. Uma polegada aqui no carro, vamos dizer, na maquete, na réplica, assim, né, que eu estou falando, essa uma polegada corresponde a 24 polegadas no tamanho real. Beleza? Então a escala, ela é sempre composta por uma divisão, né, por uma relação de razão entre dois números, e o primeiro número sempre então se refere ao comprimento, vamos dizer, a medida de tamanho na réplica, no mapa, na maquete, tá? E o segundo número sempre irá se referir ao tamanho, vamos dizer, a mesma medida, tá? A medida feita com a mesma unidade no tamanho real. Beleza? Vem comigo aqui. Vamos ver um pouco mais nesse exemplo 1 que diz o seguinte. Olha só. Exemplo de uma pequena escala. Então, agora nós vamos entender o que é pequena escala e o que é uma grande escala. Eu sei que muitos alunos acabam confundindo e nós vamos tirar todas as dúvidas agora, tá? Então, nós vamos ter agora um exemplo de uma pequena escala. Sabendo que no mapa, a distância entre São Paulo e Manaus, tá? Seja de 8 centímetros. Vamos ver aqui, ó, onde é que nós temos São Paulo, está aqui assim, Manaus está aqui assim. Então, essa distância aqui, ele está falando no mapa, é de 8 centímetros. Determine a distância real, ele quer saber a distância de Manaus até São Paulo, na realidade, tá? Entre essas duas cidades. Claro que você não consegue enxergar, mas aqui assim, ó, nós temos a escala desse mapa. Pequenininho ali nós temos
isso aqui, ó. 1, 2 pontos, 35 milhões, tá? É isso que nós temos nessa escala aqui. O que significa? 1 centímetro aqui no mapa corresponde a 35 milhões de centímetros na realidade. Então, pessoal, muitas vezes, para resolver questões de escalas numéricas, a gente resolve facilmente utilizando uma regra de 3. Olha só, se 1 centímetro do mapa equivale a 35 milhões de centímetros na realidade, então 8 centímetros aqui no mapa irão equivaler a uma distância x também em centímetros na realidade. Olha só, nessa regra de 3, se nós multiplicarmos cruzado aqui, nós teremos então que 1 vezes x é x, e nós teremos que 8 vezes 35 milhões, nós teremos o seguinte, ó, 8 vezes 35, isso aqui é 280, ou seja, 280 mil milhões de centímetros, tá? Então, mantivemos a escala aqui, ó, 8 centímetros no mapa, equivale a 280 milhões de centímetros na realidade. Só que esse valor aqui, pessoal, é muito pouco usado, né? O que a gente utiliza bastante em mapas aí é quantos quilômetros separam, por exemplo, essas duas cidades. Aí, olha só, nós poderemos passar esse número aqui, ó, que está em centímetro, primeiramente para metro. Como a gente sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros, então se nós dividirmos aqui por 100, nós vamos ter o seguinte número. Olha só, tirando 2 zeros, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E o 28, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 milhões e 800 mil metros, tá? Só que, se a gente quer transformar isso daí para quilômetros, o que a gente faz? A gente sabe que 1 quilômetro possui 1000 metros. Então, dividindo por 1000, nós passaremos esse valor aqui para quilômetros. E nós teremos, então, que, dividindo por 1000, somem 3 zeros, ficaremos apenas com 2.800, ou seja, 2.800 quilômetros separam a cidade de São Paulo e de Manaus. Tudo bem? Então, pessoal, na maioria das vezes, a utilização de regra de 3 auxilia bastante na resolução de questões que envolvem aí as escalas numéricas. Agora, repare o seguinte, nós temos ali, ó, um exemplo de uma pequena escala. Agora, Ferreto, por que isso aí é uma pequena escala? Você pode memorizar o seguinte, ó. Pequena escala está fornecendo, por exemplo, esse mapa aí, ó, com pequenos detalhes. Reparem que muitas cidades do Brasil aí sequer aparecem. Se nós dessemos um zoom grande nesse mapa, por exemplo, focando a cidade de São Paulo, nós passaríamos de uma pequena escala para uma grande escala, porque nós teríamos aí grandes detalhes de uma determinada região. Tudo bem? Então, pequena escala nos fornece ali pequenos detalhes. Por exemplo, o mapa mundi é um mapa que foi construído, no caso, em pequena escala. Tá? Uma outra maneira de você pensar é o seguinte, ó. Esse número aí nada mais é do que a divisão entre o número 1 e o número 35 milhões. Imagina o número 1 dividido em 35 milhões de partes. Fica um número muito pequeno, não é verdade? Então, o que acontece? Quanto maior for aquele número que está ali, tá? Quanto maior ele for, nós teremos um denominador cada vez maior. E um denominador maior irá gerar, no caso, na divisão, um valor pequeno, gerando, no caso, uma pequena escala. Agora, se aquele denominador ali for um número pequeno, 1 dividido por um número pequeno irá dar um número um pouco maior, o que acaba sendo daí uma grande escala e teríamos daí grande quantidade de detalhes no nosso mapa. Beleza? Vamos agora ao segundo exemplo. Vem comigo aqui. Agora vamos ver aqui, ó, o exemplo de uma grande escala. Esse mapa aqui, pessoal, ele representa
é a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a Baía de Guanabara. Logo aqui embaixo, nós temos a escala utilizada nesse mapa. Claro que você não está enxergando aí, está muito pequeno, né? Mas está escrito ali o seguinte, ó, 1 por 350 mil. Tudo bem? O que acontece? 1 centímetro nesse mapa equivale a 350 mil centímetros na realidade. Por exemplo, 1 polegada nesse mapa refere-se a 350 mil polegadas na realidade. Tudo bem? Agora vamos supor o seguinte, vamos fazer aqui um breve exercício. Se no mapa eu medir, por exemplo, a distância daqui até aqui, ó, atravessando aqui a Baía de Guanabara, e nessa medida aqui, ó, eu observar que tem 7 centímetros. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Claro que o valor real talvez não seja exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Se aqui no mapa a distância é de 7 centímetros, na realidade, quanto é que seria esse comprimento que nós temos aqui? Pessoal, novamente a regra de 3. Olha só, então 1 centímetro, isso equivale a 350 mil centímetros na realidade. Tudo bem? Portanto, 7 centímetros irão equivaler a x. Na multiplicação cruzada, que nós teremos aqui, ó, chegaremos ao seguinte resultado. X vezes 1 é x, ou seja, 7 vezes 350 mil, o que nós teremos aqui é 2.450.000, no caso, centímetros. Beleza? Se nós quisermos transformar essa medida aqui em metros, o que a gente faz? A gente divide por 100, já que 1 metro possui 100 centímetros. Dividindo por 100, 2 zeros irão sumir. Nós teremos então que a distância aqui, ó, será de 24.500 metros. Bom, 24.500 metros, isso aqui é a mesma coisa... Opa, vamos botar metros aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que dividir por 1.000 e nós teremos 24,5 quilômetros. Ok? Então, pessoal, reparem que nesse mapa aí, a gente consegue identificar uma grande quantidade de detalhes. Ele é muito mais detalhado que o mapa anterior. Nós temos ali bairros, rodovias, estradas, enfim. Nós temos uma grande quantidade de detalhes, ou seja, o que nós temos aí na construção desse mapa é uma grande escala. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, olha esse terceiro exemplo aqui. Exemplo de uma escala microscópica. Pessoal, na escala microscópica, acontece aqui uma situação um pouco diferente. Olha só, veja o exemplo de ampliação de 400 vezes. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui um paramécio. Se a ampliação foi de 400 vezes, nós vamos ter essa escala sendo formada por essa razão aqui, ó. 400 por 1. Olha só, nem sempre o primeiro número aqui, ó, ele é igual ao número 1 e o outro número é um número maior do que esse número 1. Como nós temos aqui uma escala microscópica, acontece o contrário. O que acontece? Que na imagem, ou seja, nessa ampliação, nós temos que, por exemplo, 400 milímetros equivale na realidade um único milímetro. Tá? Então o primeiro número é sempre o número no mapa, na maquete, na ampliação, tá? Enquanto que o segundo número é sempre a realidade do que está sendo visto. Então, nesse caso, por exemplo, se nós medirmos de um lado até o outro, tá? E encontrarmos, por exemplo, 8 centímetros. Tá? Então, olha só, a medida aqui, ó, nessa ampliação, 8 centímetros. Tá? Isso equivale, na realidade, quantos centímetros? Sabendo que 400 centímetros na ampliação iria equivaler a 1 centímetro na realidade. Tudo bem? Agora a multiplicação cruzada aqui, ó, me leva ao seguinte. Nós vamos ter o 400 vezes o x é igual a 8 vezes 1,
aqui é 8. Agora o 400 está multiplicando, 10 dividindo. Nós vamos ter então o 8 dividido pelo 400. O 400 eu posso escrever assim, ó, 4 vezes o 100. Fica mais fácil você entender, ó. 8 dividido por 4 não é 2? Então nós vamos ficar com 2 dividido por 100. E 2 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,02 o quê, pessoal? Nós estamos tratando aqui em centímetros. Só para você ter uma ideia, isso aqui é a mesma coisa, ó, multiplicando por 10, nós vamos ter aqui 0,2 milímetros. É pegar 1 milímetro e dividir em 5 partes. Esse é o tamanho aproximado de um paramécio. Beleza? Agora, pessoal, vamos a esse quarto exemplo. Olha só, um aluno do curso de Engenharia Mecânica recebeu o desenho de uma peça, fez as devidas medições e, a partir de sua escala, fabricou a peça. Se a largura da peça no desenho tinha 1,5 milímetros e a largura da peça já fabricada tinha 45 centímetros, qual é a escala do desenho? Bom, primeira coisa, pessoal, nós temos aqui duas medidas. Essa primeira aqui é lá no desenho, né? E essa aqui é na realidade. Primeira coisa, nós temos aqui as unidades sendo colocadas de formas diferentes. 45 centímetros eu posso transformar para milímetros ou transformar milímetros para centímetros. Vamos fazer então a transformação de 45 centímetros, isso aqui para milímetros. Como a gente sabe que 1 centímetro possui 10 milímetros, nesse caso eu irei multiplicar aqui por 10 e nós teremos essa medida então 450 milímetros, ok? Então agora as duas medidas aqui estão na mesma unidade. Então 1,5 milímetros no desenho equivale a 450 milímetros, tá? Na realidade. Como a pergunta é escala, pessoal, nesse caso, a escala tem que ser o quê? 1 por alguma coisa. Para transformar isso aqui em 1, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1,5. Só que se eu dividir por 1,5 aqui, eu tenho que dividir por 1,5 aqui também. Então, olha só, 1,5 dividido por 1,5, nós vamos ter 1. Nesse caso, 1 milímetro equivale 450 dividido por 1,5 é 300, ou seja, 300 milímetros. Então, 1 milímetro no desenho equivale a 300 milímetros na realidade. Então, a nossa escala é 1 por 300. Ok? Certo, então, pessoal, vamos fazer agora uma última questão que envolve escalas e área. Ok? Vem comigo aqui. Nesse quinto exemplo, pessoal, vamos fazer uma questão aqui da Universidade Estadual de Goiás que diz o seguinte: analise o desenho. Tá? Nós temos aqui o desenho e diz assim, tendo em vista que na planta acima, a quadra A, nós temos aqui a quadra A, possui uma área de 1.800 metros quadrados. A escala numérica da planta é, e nós temos aqui as alternativas. Pessoal, reparem que essa quadra A possui 3 centímetros aqui no mapa por 6 centímetros. 3 vezes o 6, isso aqui iriam gerar 18 centímetros quadrados. Tudo bem? Como a área, na realidade, equivale a 1.800 metros quadrados, você pode pensar o seguinte. Olha só, vou desenhar novamente aqui a quadra. E, na realidade, nós temos aqui 1.800 metros quadrados. Tudo bem? Como aqui nós temos a proporção 3 para 6, nós temos, então, que esse lado é proporcional a 3, ou seja, 3 vezes o K, e esse lado aqui é proporcional a 6, ou seja, 6 vezes o K. Então, nós vamos ter que 3K vezes 6K é igual a 1.800
1.800, no caso, metros quadrados. 3 vezes 6 é 18. K vezes K, teremos K elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 1.800. O 18 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter que o K elevado ao quadrado é igual a 1.800 dividido por 18, nós vamos ter exatamente o 100. K ao quadrado igual a 100, isso nos leva a um K que é exatamente igual a 10. Bom, se o K é 10, pessoal, o que acontece? No lugar desse K aqui, eu posso colocar o valor 10. Então, teremos 10 vezes 3 e 10 vezes 6. Ou seja, vamos até apagar aqui, ó. Tá? E nós teremos, então, ó, 10 vezes 3, nós teremos 30. E aqui, 10 vezes 6, nós teremos 60. Ou seja, é 30 metros por 60 metros. Agora, repare o seguinte. Se a quadra aqui ó, possui, na verdade, 30 metros de largura, e nós temos aqui, na verdade, 3 centímetros, então o que a gente pode dizer? Que 3 centímetros equivale, no caso, a 30 metros. Tá? Só que para trabalharmos com escala, nós deveremos trabalhar na mesma unidade. Tudo bem? Então vamos transformar 30 metros em centímetros. Olha só. 30 metros passando para centímetros, como a gente sabe que 1 metro possui 100 centímetros, vamos multiplicar por 100 e nós teremos então aqui ó, 3.000 centímetros. Então, 3 centímetros no mapa equivalem a 3.000 centímetros na realidade. Como a gente quer saber a escala, o que a gente faz? Ó? A escala é 1 por alguma coisa. Para transformar isso aqui em 1, nós vamos dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui. Dividindo por 3, nós vamos ter 1 centímetro, né? Equivale, dividindo por 3, 1.000 centímetros na realidade. Então, a escala aqui ó, é 1 para 1.000. Tudo bem? Escala 1 para 1.000, nós encontramos a resposta na letra B de Brasil. Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Tem aí uma excelente sequência de estudos, tá? E nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abração e até mais.